Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Para a sequência do programa, você já sabe que o Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar a sua água mineral, eu tenho sempre aqui a minha. Água mineral é Verágua. Deixa eu voltar aqui para a câmera do centro, para a Lígia aprontar, para a gente bater um papo com os nossos convidados. Quero aqui apresentar o doutor José Carlos Calazani, superintendente da Polícia Federal do Acre, e o doutor Richard Murad Macedo, delegado regional executivo da Polícia Federal do Acre. A Polícia Federal, em parceria com diversos órgãos, que vou citá-los aqui, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, com o Fórum Estadual Permanente de Combate à Corrupção no Estado do Acre, grupo formado pelas representações da Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, como já falei, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, vão promover, de 22 a 26 de agosto, ali no auditório da Justiça Federal do Acre, o curso de capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. São os crimes do colarinho branco. Você lembra desse termo, crime do colarinho branco? Os crimes praticados no âmbito das instituições, por aqueles que deveriam primar pela clareza, pela lei, pela inteireza das coisas e que acabam contribuindo para que o Brasil ainda esteja apresentando índices muito ruins de corrupção nas instituições em todas as esferas. Doutor José Carlos Calazani, muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta. Prazer é nosso, sempre. Doutor Richard, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Satisfação tê-lo aqui no Gazeta Entrevista, viu, doutor? Satisfação é toda nossa. Senhores, vamos falar um pouquinho do curso nesse primeiro momento, porque eu quero também falar para você que nós vamos comentar aquela reportagem muito bacana, Domingo Espetacular, a respeito da apreensão de drogas e do trabalho da Polícia Federal aqui na nossa região de fronteira e, por consequência, vamos falar dessa questão da nossa polícia na fronteira. Mas eu quero falar nesse começo, doutor Calazani e doutor Richard, sobre esse curso de capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com esses diversos atores aqui que fazem parte. Esse curso é voltado especificamente para polícia, para entes públicos, gestores. Quem é que está convocado? Quem é que está convidado a participar? Bom, primeiramente, boa noite. É sempre um prazer para nós, da Polícia Federal, estar presente no seu programa. Eu só vou traçar as linhas gerais, depois eu passo a palavra ao doutor Richard, que está à frente da organização do evento. A Polícia Federal, justamente com esses órgãos já citados por você, Alan, há muito tempo vem com uma preocupação de capacitar, né, os seus servidores nos mais variados níveis de atuação. E para se combater esse tipo de crime, que não é um crime muito fácil de se combater, que ele detém aí uma série de nuances e variantes, então você tem que capacitar o policial, o operador do direito a combater esse tipo de crime, que notadamente aí corrupção e lavagem de dinheiro. E que está entranhado em muitas instituições, infelizmente. Né? Infelizmente. Então, diante desse desafio, há que se ter aí ferramentas, né, de combate. E uma das ferramentas é a investigação, e a investigação bem feita. Uhum. Então, em cima desse viés, não só da investigação, desde o início, a parte da investigação até a ação penal e até o próprio julgamento, né? Uhum. Então, todos os entes que participam desse aparelho repressor, seja a polícia na fase investigatória, seja a justiça na hora de julgar, seja o Ministério Público na hora de denunciar, tem que estar trabalhando de forma harmônica, uhum, e capacitada, né? Então, diante disso, nós tomamos a iniciativa, através da nossa Delegacia Regional Executiva, na pessoa do Dr. Richard, uhum, de organizar esse grande evento, trazendo essas personalidades que ele vai discorrer. Perfeito. Para que pudéssemos, para que o Acre tivesse acesso a essa capacitação, todos os operadores do direito que atuam nessas áreas. Ministério Público, Justiça, Tribunal de Contas, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Então todos que estão envolvidos aí nessa luta contra o crime.
contra o crime, e justamente esse crime que eu acho tão lesivo à sociedade, porque é o crime cometido por aqueles que deveriam justamente... E se apropriam, né, muitas vezes do dinheiro público, nosso dinheiro. Exatamente. Dr. Richard, então o curso é voltado para as pessoas, os operadores, tanto da Polícia Federal, policiais, membros do Ministério Público, Polícia Civil, enfim, como o doutor Civil Militar, Tribunal de Contas, como o doutor Calazani acabou de falar. E, especificamente, investigação. Eu creio que esta é a palavra-chave para se desbaratar a corrupção em qualquer esfera. Essa investigação e esse curso vem justamente ensinar essas regras? Como é que você consegue desbaratar quadrilhas que corrompem empresas públicas, se locupletam do dinheiro público? Explica isso para a gente. Exatamente, Alain. O que ocorre? Essas organizações criminosas, elas têm um modus operandi complexo, né? E a investigação, ela tem que conseguir desbaratar justamente essa estrutura criada para, principalmente, cobertar o produto do crime, através da lavagem de dinheiro. É uma investigação complexa, ela tem métodos de análise que também são complexos. A operação nesse sistema do direito, nesse tipo de combate a esse tipo de criminalidade, ela tem toda uma série de especificidades. A lei de organizações criminosas, ela traz mecanismos de ação para os veículos de investigação, para os órgãos de controle, etc., que demandam um conhecimento específico. Daí a nossa intenção de promover esse curso. Esse curso, como já foi dito muito bem por você, ele é uma iniciativa do FOCO, que é um Fórum Permanente de Combate à Corrupção que nós temos aqui no estado do Acre, composto pelo TCU, pela AGU, pela Polícia Federal, MPF e a Controladoria Geral da União, onde nós buscamos, através do Ministério da Justiça, trazer esse conhecimento que é tão complexo. Dentre os palestrantes, você pode perceber, está aí o juiz, hoje desembargador Fausto de Sanques, que foi o juiz que julgou o caso da Operação Satyagraha. Tribunal Regional Federal de São Paulo, da terceira região. Exatamente. Ele foi um dos juízes responsáveis, né, por aquele processo da Operação Satyagraha. Exatamente. O delegado também conduziu a segunda fase da investigação, também será um dos palestrantes, o delegado Ricardo Saad, que hoje é o chefe da DRCI, que é a Divisão de Recuperação de Ativos. Mas o mais importante, Alain, o que eu acho nessa dinâmica toda, esse curso, ele é produto de um Programa Nacional de Capacitação contra esse tipo de crime, que vem lá de 2003, com o surgimento da ENCLA. ENCLA significa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Vamos dar um exemplo para o nosso telespectador que está em casa, para ele compreender como é que é essa corrupção que os delegados estão falando tão bonito, mas em casa a pessoa pode não estar entendendo como é que funciona um esquema de corrupção, por exemplo, dentro de uma empresa pública e a posterior lavagem desse dinheiro. Vamos citar, por exemplo, sem dar nomes, mas citar algum caso concreto para as pessoas compreenderem como é que funciona esse esquema, doutor? Podemos. Tem alguns casos, inclusive, já com trânsito julgado, mas vamos evitar aí os nomes, né? Nós temos casos de instituições financeiras, né, que atuavam no mercado nacional, fazendo fraudes no mercado de valores imobiliários e conseguiam lavar o produto desse crime através de investimentos em obras de arte, através de mecanismos de dólar-cabo, que é a remessa ilegal de recurso posterior, uma remessa fictícia, depois com uma falsa entrada desses recursos. Esses mecanismos também são utilizados para lavar o produto do crime da corrupção. Suponhamos, hoje uma pessoa recebe R$1 milhão como produto de um crime de corrupção. Ela tem que integrar esse produto do crime, esse recurso, esse dinheiro, no patrimônio dela, uma aparente lisura. Exato, ela tem que dar um nome legal, ela tem que dar uma razão legal a esse recurso, uma fonte desse recurso. Ela tem que justificar a origem lícita desse dinheiro. Falou o termo correto. E aí que entra a lavagem do dinheiro. Aí entra a lavagem de dinheiro. Elas criam outras empresas para gerar
um lucro fictício, e esse lucro gerado por essas empresas, na maioria das vezes, ele vai trazer licitude a esse capital. Então, daí já dá para se perceber a complexidade da investigação. Ela tem várias etapas, desde os indícios de um crime antecedente até efetivamente se comprovar a atividade da lavagem e o principal, conseguir identificar os recursos e recuperá-los para o patrimônio público. Um exemplo que a imprensa nacional toda tem divulgado, alguns crimes de corrupção no próprio governo federal, exemplo do Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, Ministério dos Transportes, afilhado do líder do governo, afilhado de Romero Jucá, denunciando as propinas que eram pagas dentro do Ministério, a lavagem de dinheiro também que existia. Como é que o funcionário público treinado pode ajudar no desbaratamento de uma quadrilha como essa? Perfeitamente. Primeira coisa que tem que se preocupar nesse tipo de investigação é a qualidade da prova. Você só tem qualidade, uma prova bem produzida que vai sustentar uma condenação a partir do momento que toda a instrução da investigação foi conduzida dentro dos parâmetros da legalidade. Então essa é uma preocupação da Polícia Federal, é uma preocupação dos órgãos integrantes dessa estratégia de combate à corrupção que eu falei com você antes. Daí a necessidade desses cursos de capacitação. Esse PNLD já capacitou de 2004 para cá praticamente 7 mil agentes públicos. Então, realmente, você tem que ter, nesse tipo de processo, uma prova produzida com qualidade suficiente para sustentar a condenação e reaver o produto do crime para os cofres públicos. Né? Foi o caso, doutor Calazani, da própria Operação Satyagraha, com o delegado Protógenes, cuja algumas provas foram colhidas de maneira talvez ilegal ou não tiveram determinado cuidado e muitas delas foram se perdendo no curso do processo. São esses cuidados que são inerentes à investigação que devem, inclusive, ser trabalhados nesse curso? Sim, com certeza. Desde do nosso antigo diretor-geral, o Dr. Luiz Fernando Correia, que houve essa preocupação por parte da Polícia Federal, da administração da Polícia Federal, para que todas as nossas ações fossem sempre pautadas e embasadas com a qualidade da prova. Então, acabou virando quase que uma fixação nossa, da Polícia Federal, para que todos os nossos procedimentos não fossem por água abaixo, digamos assim. No curso do processo. No curso do processo. Um bom advogado, mas essa prova foi colhida de maneira ilícita. Isso daqui não foi obedecido. Exato. Essa perícia não foi feita. Exatamente, porque é um artifício, né? Que a lei permite. E cada um luta com as armas que tem e dentro das regras do jogo. Né? Muitas vezes o juiz, sabendo da culpa do réu, tem que soltá-lo porque a prova não é consistente. Exatamente. Isso é um problema Contamina utilizando um termo... Fruit of the poisonous tree. Exatamente. O fruto da árvore envenenada. Exatamente. Contamina todo o processo. Né? Uma prova obtida de forma ilícita, né? Ela realmente tem esse condão. Né? Eu queria que a produção colocasse no vídeo algumas imagens, porque a gente vai tratar também aqui, em rápidas linhas, sobre o trabalho da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas nas nossas fronteiras. Domingo passado, o programa Domingo Espetacular da Rede Record, Dr. Calazani e Dr. Richard, mostrou o trabalho da nossa Polícia Federal nessa nossa região de fronteira. Você vê aí as imagens da Polícia Federal. Eu gostaria até de registrar aí, em nome da nossa instituição, agradecer pela belíssima matéria que foi feita. Né? E que mostrou o trabalho da polícia. Agora, o que ficou claro na reportagem, doutor Calazani, é que mesmo com efetivo tão reduzido, a polícia ainda dá conta de achar 14 quilos de pasta base de cocaína, como flagraram a equipe de reportagem inclusive nessa operação aí, doutor Calazani. Hoje a Polícia Federal ainda tem essa grande dificuldade de o efetivo ser pequeno para cobrir essa região de fronteira tão grande? Sim, o nosso efetivo ele não é, obviamente, o ideal para cobrir a fronteira. Mas o governo federal ele traçou uma estratégia de combate aí aos crimes fronteiriços, transfronteiriços, que é a parceria, né, com outros órgãos. Então, aí entra a Polícia Rodoviária Federal, entra a Força Nacional, né, Receita Federal. Então, são os órgãos, as próprias Forças Armadas, são os órgãos que auxiliam a alguns trabalhos das quais a Polícia Federal não tem um viés, que é aquele viés mais ostensivo,
A Polícia Federal é uma polícia judiciária, ou seja, uma polícia de investigação. Perfeito. Então nós não temos um viés muito ostensivo, não é? Trabalha basicamente com investigação. Trabalhamos basicamente com investigação. Porém, nas fronteiras, diante das situações que nos são apresentadas, nós temos que trabalhar de forma ostensiva, sim. Agora, eu percebo, doutor Calazani e doutor Richard, nós temos um problema sério de pequeno efetivo também da própria Polícia Rodoviária Federal. Nós temos, se a gente for contar realmente toda a extensão da BR-364, da ponta aqui de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, são talvez quase 1.000 quilômetros de estrada, e nós temos um efetivo muito pequeno da PRF. Isso também atrapalha. Atrapalha, né? É uma fronteira, o Brasil tem uma fronteira muito grande, né? Então, você esteve nos Estados Unidos agora recentemente, eu também estive um pouco antes de você. Eles têm uma fronteira pequena, só com o México ali, o Canadá, e tem uma estrutura muito grande. Nós temos, né, uma fronteira enorme, né, com países produtores entorpecentes, seja na parte centro-oeste e sul com a maconha, com o Paraguai, e a parte centro-oeste para cima, aí, na região norte, que é a cocaína com Peru e Bolívia. Mas eu entendo que melhorou bastante, visto alguns anos anteriores, né, com o aumento do efetivo. Logicamente não é o ideal, mas nós estamos recebendo policiais a cada concurso, né? Já temos algumas notícias aí de que a presidente vai liberar recursos para que faça-se um novo concurso no ano que vem, talvez até próprio esse ano mesmo. Olha só, já é uma boa notícia. Já é uma excelente notícia. Só para a gente deixar claro para o telespectador, qual o tamanho do nosso efetivo da PF aqui no Acre, doutor? É uma pergunta que eu gostaria de não responder, porque eu considero como um dado estratégico, né? Sim, sim. Número de policiais, número de policiais, número de viaturas, número de armas. Até porque tem os dados de inteligência. Então não é entregar o ouro na mão do bandido, mas você sabe que o jornalista tem que perguntar. Não, né? com certeza, com certeza. Tá certo. É uma estratégia também, não vou entregar o ouro aqui, porque tem gente que está assistindo que não... Né? Tem um ou outro ali que não pode saber desse dado. Mas eu sempre digo que hoje, com o mundo globalizado e rápido e dinâmico, as distâncias se encurtaram, né? Nós tivemos aquela situação lá da FUNAI na fronteira. Exatamente. Que nós necessitamos naquela hora de mobilizar um efetivo, e questão de um dia nós mobilizamos um efetivo de Brasília, né? E juntamente fez sobrevoo lá? Sim, desceu no local? Desceu, fizemos uma incursão e prendemos um traficante lá dentro da floresta. Quer dizer, e isso com um poder de mobilização muito rápido, né? Isso foi nos comunicado num domingo de manhã, domingo à tarde o pessoal já estava posto lá em Brasília, nossa coordenação de operações táticas. Então hoje, dependendo da necessidade, você consegue mobilizar rapidamente um efetivo, né? Gente, o nosso tempo é curto, já está estourado, estourei até um pouquinho. O treinamento, esse curso, ele tem duração de 22 a 26 de agosto, no Auditório da Justiça Federal do Estado do Acre. E, como já falei, são essas instituições que estão participando. Um importante curso, um treinamento contra a corrupção, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, também aqui no Acre. Muito importante para os entes ligados nesse tipo de competência. Doutor Richard, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Eu que agradeço. Prazer imenso tê-lo aqui. Doutor Calazani, mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer. Prazer imenso tê-lo aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.